embora um pouco afônico, um pouco... Mas eu estou morrendo de calor. Eu falo assim, senhor pastor, porque não dá. Tirar o blazer a gente fica feio demais. Então, quebrar o galho aí do Tiago, a hora que ele for tirar a thumb. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Salmo 23. Salmo 23. Deixa aberto aí que nós vamos conversar sobre esse salmo. Não sei se o microfone está certo. Tá aqui para mim, parece que está falhando um pouco, não sei. Pega o outro. O sem fio. E aí, som, 1, 2, teste de som. Esse aqui não tem botão para eu ligar, hein, mas... Um grande amigo do jornalista e poeta Olavo Bilac pediu para ele escrever uma propaganda, uma nota. Esse rapaz tinha um sítio e, cansado já dos gastos, das despesas daquele sítio, resolveu vender o sítio. Sítio. E aí o Olavo Bilac, não sei se você conhece o Olavo Bilac, já ouviu falar dele? Se não ouviu, dá uma pesquisada aí naquele Google, né, que você vai ver quem é. E aí o Olavo Bilac, que conhecia o sítio, sabia muito bem como era o sítio, escreveu a seguinte nota para ser publicada no jornal, para ser vendido. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo atrás da casa. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila de tardes na varanda. Passou para o amigo, então, para ele vender o sítio. Depois de alguns meses, ele encontra o amigo e pergunta: e aí, vendeu o sítio? O amigo falou assim: depois que eu li aquela nota para vender, desisti de vender e estou com o sítio até hoje. Esse é um texto que tem corrido aí as redes sociais, mas é importante a gente dizer que ninguém sabe se de fato isso aconteceu, tá bom? Ninguém sabe se de fato isso aconteceu com esse poeta e jornalista Olavo Bilac e seu amigo. Mas esse texto está correndo e ele é um texto muito interessante. Ele nos ajuda a enxergar aquilo que temos com o olhar de uma outra pessoa. E hoje, o nosso tema aqui é um olhar especial. Diga para quem está do teu lado assim: o nosso tema é um olhar especial. Tá bom, não, calma aí, não precisa namorar a esposa agora, não, deixa para depois. Não é desse olhar que eu estou falando, é de um olhar de alguém que vê algo diferente naquilo que a gente tem. Assim como esse poeta que deu toda uma ótica diferente do sítio, e o dono até desistiu de vendê-lo, eu quero convidar você a olhar para o Salmo 23 com uma ótica muito especial. Para isso eu quero convidar você para que você deixe a sua Bíblia aberta, o seu celular ligado no Salmo 23, tá bom? Nós vamos orar mais uma vez e depois nós vamos continuar a nossa conversa. Deus bendito, ainda na tua presença, clamamos pela revelação do teu Santo Espírito. O mesmo Espírito que inspirou Davi a escrever esse salmo, ó Pai, para nos ensinar, para nos tratar,
esse mesmo Espírito revele a nós agora a Tua palavra, de tal maneira que a nossa mente, o nosso coração sejam moldados pelo Teu Santo Espírito e pela Tua palavra. Repreende o Senhor toda e quaisquer ações do inimigo, ó Pai. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Salmo 23. Provavelmente há uma disputa entre o Salmo 23 e o texto da oração que Jesus ensinou os seus discípulos. Esses dois textos bíblicos disputam o primeiro lugar em termos de conhecimento das pessoas que conhecem. Então, se você cita um pedacinho, fala alguma coisa, a pessoa, já ouvi falar, ouvi dizer. Então são esses dois textos, a oração sacerdotal e o Salmo 23. O Salmo 23 foi escrito por Davi. Não se tem certeza absoluta do contexto dele, mas a grande maioria dos estudiosos dizem que foi quando Davi estava num oásis e numa das suas tantas batalhas. Então ali nesse oásis, lutando, Deus inspira o Davi a escrever esse Salmo 23. E diz assim o texto: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Você já conhece esse salmo aí, não conhece? Sim ou não? É interessante quando nós olhamos para ele tem, por assim dizer, duas divisões. Duas divisões. O primeiro que vai do verso 1 ao 4, e a segunda divisão dos versos 5 e 6. Nesse primeiro pedaço, dos primeiros 4 versos, mostra o pastor protetor. E de pastor, o Davi entende. Porque o Davi, durante muito tempo na sua vida, ele fez o quê? Cuidou das ovelhas do seu pai. Ele sabia o que era cuidar das ovelhas. Então ele escreve isso aqui com muita tranquilidade. E por que é chamado ali de pastor protetor? Eu quero convidar você a olhar com a ótica daquele rapaz que recebeu lá o texto do Olavo Bilac, lembra? Com aquela ótica. Olhando de uma maneira diferente. É algo que nós já temos. Quantas vezes nós lemos esse texto? Quantas pessoas têm ele nas suas casas aberto lá no aparador? É até amarela a página da Bíblia onde está esse texto, né? Como se o simples fato de estar aberto ali iria magicamente fazer alguma coisa. Mas nós conhecemos. Agora eu quero propor para você que a gente olhe com essa ótica do pastor que protege a sua ovelha, tá bom? Primeiro verso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai ver nos versos seguintes que o Salmo do Davi, ele enaltece o cuidado do pastor. Ele fala de pasto verde, ele fala de água tranquila e ele fala de proteção. Diz aí os entendidos que conhecem ovelhas, dizem que a ovelha, estando diante de um pasto verde, ela só para de comer e ela só deita se ela estiver absolutamente saciada. Sabe o que é saciado? Pensa num rodízio, boca livre. Carne de tudo quanto é jeito aí.
Falar disso essa hora é tristeza, né? Dá uma fome. Mas alguém chega para você, paguei um rodízio para você, para sua esposa, para sua namorada, vai lá e come à vontade. Quanto tempo você não frequenta um rodízio, hein? Você só vai parar de comer quando não comer mais nada, né? Já não cabe mais nada, aí você... Dizem que a ovelha é assim também, e ela só deita quando ela está satisfeita. Olha o que o Davi fala no verso 2. Ele, quem é esse ele aqui? É Deus. É Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Usando essa figura da ovelha que só para de comer diante de um pasto verdejante quando ela está saciada, Davi está dizendo o quê? Deus cuida da minha vida. Meu irmão, quantas lutas nós passamos? Foi fácil você vir para a igreja hoje? Tem dia que é um desafio a gente vir para a igreja, não tem? Tem dia que é um desafio a gente sair da cama. Tem dia que é um desafio a gente ir trabalhar. É muita luta, é dificuldade, é desafio, é uma gripe, é uma enfermidade, é um monte de coisa. Mas o Davi está dizendo aqui que o nosso Deus cuida da gente naquilo que é básico. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Deus cuida da minha vida e da sua vida. Ele vai nos levar para repousar. E olha a figura aqui, num pasto verdejante. Você não vai mais precisar saciar a sua fome como a ovelha. Vai levar para junto de águas de descanso. Dizem também os especialistas aí em ovelhas, que a ovelha é um animal meio lerdo com algumas coisas, né? Se de repente ela vai beber num ribeirão e o ribeirão está com uma certa velocidade, ela corre o risco de ser levada, porque ela é meio bobinha, a ovelha. Então, o melhor lugar para a ovelha beber água é naqueles remansos, onde a água não tem tanta correnteza, onde não corre o risco da água levar a ovelha e ela morrer afogada. Olha só a linguagem do Davi. A gente tem que entender essa linguagem e olhar com essa ótica, com a inspiração que Deus deu para o Davi, para a gente aplicar nas nossas vidas hoje. Davi está dizendo assim, Deus cuida como um pastor, cuida da ovelha, leva para um lugar, um alimento saudável, para uma água boa. Deus cuida assim da minha vida e da sua vida. E esse cuidado é tão grande, que o que acontece? Refrigério da alma. Você sabe o que é refrigério da alma? Guarde a devida proporção aí, de um dia de muito calor e um ar-condicionado de repente ligado. Vocês lembram quando a nossa igreja não tinha ar-condicionado? Alguns dirão assim, tempo bom aqui, pastor. Não. Traz blusa aí, porque lembra como era quente? Quantos verões aqui que a gente sofreu? E agora a gente tem um ar-condicionado. No verãozão, quando a gente estreou o ar-condicionado, o povo não queria ir embora. Vocês lembram disso? Não queria ir embora, queria ficar aqui. O cuidado de Deus conosco, ele é tão grande, que ele traz para a gente esse refrigério da alma. Embora a gente enfrente lutas, embora a gente enfrente dificuldades, o cuidado dele comigo e com você é muito grande. Meu irmão, minha irmã, nós já temos tudo isso. E às vezes, com a mesma vontade daquele rapaz que queria vender o sítio, né, no começo que eu conversei com você, muitas vezes nós estamos assim, querendo trocar Deus por um monte de outras coisas. Israel experimentou um momento assim. Você vai ler lá em Jeremias 43, 44. Quando Nabucodonosor conquista Jerusalém, leva uma parte do povo para a Babilônia, e uma outra parte ele deixa na terra. Depois, quando o povo se reorganiza, esse povo que não foi levado cativo, falou assim, queremos ir para o Egito, porque lá o Egito vai nos proteger. E Deus dá uma mensagem para o povo, através do Jeremias.
Jeremias diz assim, não foi bem desse jeito que ele falou, tá bom? Vocês estão doidos? Vocês não viram o que Deus fez? Como Ele destruiu aquelas pessoas que adoravam a rainha dos céus? Você não viu o que Ele fez com Jerusalém? E vocês vão querer repetir isso? Vocês, homens, que sabem que as suas mulheres estão fazendo isso? O Jeremias falou assim para o povo, que estava já chegando no Egito, hein? Sabe o que as mulheres falaram? Nós fizemos isso mesmo, Jeremias. Enquanto a gente adorava a rainha dos céus, a gente tinha de tudo. Olha. E você não fique pensando que os nossos maridos não sabiam quando a gente fazia os bolos com o formato dela e derramávamos a nossa oferenda sobre esses bolos. Não pense que os nossos maridos não sabiam. Jeremias, nós vamos fazer de novo. Olha que loucura. Está lá, Jeremias 43, 44, pode ler. Dá para entender isso? É justificável esse tipo de coisa? E, no entanto, esse povo de Deus fez isso. E quantas vezes eu e você aqui fazemos a mesma coisa? Trocamos a glória de Deus por coisas que não são glória. Uma experiência fugaz, ganhar dinheiro desesperadamente, deixar de comparecer à casa de Deus, à comunhão com os irmãos, para outras práticas, outras coisas. Quantas vezes nós trocamos Deus, as suas coisas, a igreja, por coisas que não são nada? A história está registrada de só aos montes. E é impressionante esse texto de Jeremias. Mulherada tocou o barraco. Nós fazíamos, faremos e continuaremos a fazer. Olha o que elas dizem. Assim diz o Senhor: vai morrer você, o seu marido e o seu filho. O faraó que você veio buscar socorro vai morrer do mesmo jeito. Tem gente que acha que pode desafiar Deus. Tem gente que acha que tem solução melhor para Deus. Tem gente que tem um lindo sítio maravilhoso, onde os passarinhos cantam no arvoredo, onde o sol se põe, onde tem a varanda, cortado por ribeirões, e quer vender. Acha que vai achar alguma coisa melhor, que vai ter um negócio melhor. E o homem da nossa história no começo, quando lê o anúncio do Olavo Bilac, desiste de vender. Por quê? Porque ele passou a enxergar aquela propriedade que ele já tinha há tanto tempo, que na cabeça dele era só trabalho, era só peso, era só coisa ruim. Ele fala: puxa vida, como é que eu não vi que eu tinha tudo isso aqui? Doido eu estava querendo vender? De jeito nenhum. Não vou vender mais. Quando a gente passa a enxergar aquilo que nós temos com a ótica e com o olhar de Deus, ah, meu irmão, minha irmã, como a gente se dá conta do quanto nós somos tolos, quanto nós somos bobos, para não dizer palavra pior. E a gente acaba querendo trocar tudo isso que Deus já nos deu por coisas que desaparecem rapidamente. O que é que Jesus disse? Quem quer juntar tesouros, junte aonde? Nos céus. Porque lá a traça não corrói, não rói, não estraga. E o ladrão não rouba. É no céu que você tem que juntar. Jesus não estava falando para deixar de trabalhar. Jesus não estava falando para abandonar a vida. Não. Ele estava dizendo o quê? Foca. Presta atenção.
no que é mais importante para a sua vida. Vocês estão correndo atrás de coisas aqui dessa terra que não vale a pena. Que a traça rói e o ladrão rouba. Ele usa uma outra parábola aquele dono de terras que teve uma colheita maravilhosa, né? Uma colheita gigantesca. E pensou assim: ah, que maravilha. Vou juntar, vou construir celeiros, vou juntar tudo e vou viver bem para o resto da vida. O que é que Jesus fala? Tolo, esta noite pedirão a tua alma. A gente viu em Provérbios exatamente essa ideia de não focar nas coisas materiais. Por quê? Porque você vai juntar para o outro aproveitar. Cuidado para não ficar correndo atrás da riqueza, porque você vai juntar e quando você tiver um monte, você morre. E aí vem outro, casa com a sua esposa, é isso que está lá. E ele vai aproveitar. Ah, que maravilha! Hã? Esse negócio de casar com viúva rica é antiga. Ó. Porque o alerta é esse. Cuidado, você está correndo atrás de coisas que não são para sempre. E último aspecto aqui desse cuidado pastoral aqui dos primeiros 4 versículos, é o verso 4. Ó, você vai reparando que o Davi começa lá, enaltecendo Deus como pastor, como cuidador dele. Um Deus que dá o alimento, que dá satisfação, satisfaz as necessidades básicas da ovelha, dá água, né, o pasto verdejante, a água tranquila. Ele cuida da alma. Olha, só cuidado. Mas no verso 4, o que é que ele diz? Ainda que eu ande. E aí vem um lugar aqui maravilhoso, hein? Ainda que eu ande por onde? O vale da sombra da morte. Davi usou aqui todas as figuras possíveis da época para dizer que o negócio era feio, que o negócio era perigoso. Ainda que eu passe por esse lugar, o vale é a ideia do lá embaixo. Você quando caminha pelo vale, se você está lutando, guerreando, você está num lugar muito perigoso, porque os seus inimigos vão estar no alto e a chance deles acabarem com você é muito grande. Lembra que o Davi estava provavelmente aí numa das lutas, tantas lutas que ele enfrentou na vida? Mesmo que eu esteja nesse lugar, mesmo que eu esteja no vale, lá no fundo, quem é que faz sombra para mim? A morte. No nosso contexto, a gente tem aquela figura da morte, né? Aquele bicho encapuzado, com uma foice na mão. Hã? Aquela foice lá. Já imaginou? Você lá embaixo, olhando lá em cima, e ver a morte assim? Dá um desespero ou não dá? Tem gente, não queria falar nada, não, eu vou falar bem baixinho para ninguém ficar sabendo. Tem gente que tem medo desse corredor da igreja aqui quando fica tudo apagado. Tem gente que quando vai para acampamento, retiro, e aí a gente chega lá, está tudo escuro, tudo apagado. Tem cada marmanjo que treme na base. Eu não vou falar nome, fiquem tranquilos. Morre de medo. Esse corredor é o vale da sombra da morte? Ô louco, pastor, eu não vou lá não quando está tudo apagado, eu tenho medo. Vamos chamar o pastor Gerson, porque eu tenho medo também. Já pensou a situação? Você consegue imaginar um lugar terrível desse? Se esse corredor à noite, tudo apagado, já assusta alguns, eu fico imaginando essa pessoa no vale da sombra da morte. E vou dar uma dica para você, no vale da sombra da morte, não pega Vivo, não pega Claro, não pega TIM. O que mais? Falta alguma? Oi, não pega, porque está lá no vale. Não adianta você ligar, pastor do céu, vem aqui. Não. Esse pastor que atende o celular não vai te atender, não.
porque o sinal não pega. Mas o Davi diz o quê? Mesmo que eu esteja nesse lugar, não temerei mal nenhum. Olha que abusado esse Davi. Chamou a morte para briga, no pior lugar, e não vou ter medo não. Por quê? Por quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está com ele. Consegue entender isso? No pior momento das nossas vidas, nas situações mais difíceis das nossas vidas, Deus nunca nos abandona. Aliás, Deus nunca nos abandona. Somos nós que de vez em quando o abandonamos. Mas o Davi aqui, ele está dizendo isso. Ainda que eu esteja lá, ainda que eu esteja no pior lugar, ainda que a luta seja terrível, Deus não me abandona. E a ideia do bordão, do cajado do pastor, você sabe para que serve o cajado do pastor? Você já ouviu uma expressão dos nossos dias assim, nossa, hoje o pastor está dando cajadada? Já ouviu isso? O pastor de ovelhas, ele usa aquele cajado dele para quê? Para direcionar a ovelha. De repente a ovelha está indo para a esquerda e é para ir para a direita. E ele com o cajado, primeira vez é de levinho, tá? Um toquinho assim. Mas aquela ovelha rebelde insiste em mudar o caminho, o cajado é mais forte. De repente ele precisa virar do outro lado, que é um tipo, geralmente o cajado, né? Para quê? Pega a ovelha pelo pescoço, vai para o lugar. E aquela ovelha que insiste em querer ir para o caminho errado. Primeira vez que eu vi isso foi do pastor Gerson aqui. Sabe o que o pastor faz? Você lembra? Ele pega a ovelha, quebra a perna da ovelha. Quebra a perna da ovelha. Depois ele enfaixa. E até ela se recuperar, onde é que ela vai? No cangote dele. E aí, quebrada, machucada, com a perna dolorida, ela passa um tempo pertinho de quem? Do pastor. E quando ela ficar boa, e o pastor colocar ela no chão, sabe a primeira coisa que ela faz? Ela vira para ele e fala, para onde? Direita ou esquerda? Porque ela aprendeu. Então o Davi está dizendo aqui, que por pior que seja a situação, por mais terrível que seja a situação, Deus está com ele. E os valores, os princípios, os ensinamentos de Deus vão conduzir na direção certa. Esses 4 versículos são do pastor que cuida da ovelha. Os outros 2 versículos tratam do quê? Do anfitrião amoroso. A figura agora vai ser modificada. Se até o verso 4, o Davi estava usando toda a figura de linguagem do pastor, da ovelha, que ele conhecia muito bem, agora o Davi muda a linguagem. O que é que ele diz? Olha lá o verso 5. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos entender rapidamente esse verso aqui. Irmão, você já participou de alguma batalha? Metralhadora na mão, arma na mão, dando tiro no inimigo? Já? Não? Tempo atrás, nós jovens, gostou? Nós jovens, ou quando eu era um pouco mais jovem, nós fomos para um paintball. Quem lembra aí do paintball? Lá em Souzas. Lembram disso? Nós fomos num paintball e formamos 2 times lá, aquela proteção com aquela arma de tinta. Mateus, maravilhoso, quebrou o pé uns 2 dias antes. Quebrou o pé. E aí, tinha como deixar o Mateus em casa? Não, Mateus foi.
Eu não queria falar nada, mas fui eu que quebrei o pé dele, porque eu carreguei ele. Não. Mateus quebrou o pé e, né, eu tinha um certo porte atlético, então eu conseguia carregar o Mateus, conseguimos brincar lá. Mas na guerra, ninguém para comer na presença do inimigo. Vocês lembram de ter feito alguma coisa disso lá no paintball? Parar para comer e o outro time dando tiro na gente? Marcelo é mau, hein, gente? O Marcelo que descarregou do paintball na criançada, vocês não fazem ideia. Marcelo era professor dos adolescentes. Ele falou, é hoje, pastor, que eu vou tirar o atraso dessa turma. Eu vou ver se... Lembra disso, Marcelo? A turma falava, pastor, onde é que está o Marcelo? Eu falei, não sei, meu Deus, cadê o Marcelo? Nossa, o Marcelo lá também detonou a gente. Mas voltando aqui, porque não é falar mal do Marcelo hoje. Ninguém para comer na frente do inimigo. Ninguém para. Guerra é guerra. Se você bobear, você é morto. E o que é que o Davi fala nesse texto aqui? Meu Deus, aquele que cuida de mim como o pastor cuida da ovelha, que não importa a situação, ele prepara para mim uma mesa na presença do meu inimigo. Unge a minha cabeça com óleo. Aqui, esse óleo aqui não é óleo da unção do rei, tá bom? Não é aquele óleo usado para ungir o rei. Mas era um outro óleo usado para mostrar que aquela pessoa, ela era muito bem-vinda, era muito bem-quista, era muito bem cuidada. Então, Davi, na presença dos inimigos, está sentado para se alimentar. Ele é ungido com óleo perfumoso, que mostra a posição na qual ele está, melhor que todos os outros. E o cálice dele faz o quê? O que significa isso? Fartura. Deus cuidando, Deus provendo. E aí ele encerra esse salmo de que maneira? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E quando acabar a vida dele, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se nos primeiros 4 versos, o Davi fala de um pastor, de um Deus que cuida como o pastor cuida da ovelha, aqui ele está falando de um Deus que o recebe na sua presença, que o recebe na sua casa. Quantos de nós nos esquecemos desse Salmo 23? Quantos de nós nos esquecemos desse cuidado de Deus para com cada um de nós? Quantas vezes passando por problemas e dificuldades, ai Deus, por que eu? Por que comigo? O que é que o Senhor fez? Todos nós. Quantas vezes murmuramos porque Deus permitiu que algumas coisas acontecessem conosco? E a gente esquece, a gente parece que não olha, esquece do olhar de Deus, do cuidado de Deus, daquilo que Deus já nos deu. Diga para quem está do teu lado aí, Deus cuida de você. Ele prometeu, diga para quem está do teu lado, Ele prometeu cuidar de você. Pode ser que Ele tenha que quebrar a sua perna, hein? Já pensou nessa possibilidade? Fica tranquilo, é uma só. Ele não vai quebrar as duas, não. Sei lá, vai que... Porque Ele quer você perto dEle. Porque Ele te ama. Ele veio na forma de um ser humano, Ele encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Morreu como ovelha indo para o matadouro sem ter jamais pecado. Por amor a mim, por amor a você. Diga aí para quem está do teu lado, Jesus morreu por você. Não foi aquele do Corinthians lá, sabe aquele do Corinthians? Não foi ele.
Sabe aquele outro que desata? Não foi também. Foi Jesus Cristo. Podem inventar o que quiser, podem falar o que quiser, mas a Bíblia é muito clara e muito direta. Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. Para que então, mortos em Jesus, mas ressuscitado com Ele, tenhamos vida para sempre. Meu irmão, minha irmã, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Quem já passou pelo vale da sombra da morte, aí levanta a mão. Tem uma boa e uma má notícia para você que já passou pelo vale. Tem mais. Tem mais vale. Tem mais vale. Quem nunca passou pelo vale da sombra da morte, aí levanta a mão. Oh, que bom, graças a Deus. Presta atenção, meu irmão e minha irmã. Boa e má notícia. Tem vale para você também. Nós só deixaremos de enfrentar os problemas quando habitarmos na casa do Senhor para todo sempre. Isso para nós significa o quê? Se Jesus voltar agora, o céu se abre. Não vamos ficar no céu, pairando no céu, não. O céu se abre, Jesus volta e Ele nos leva para casa. Maravilha? Mas tem uma outra possibilidade, não tem? Conhece? Jaquetão de madeira, florzinha em volta. Hoje em dia estão usando muita flor de plástico, né? Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Eu e você. Fique tranquilo, se você morrer antes de mim, eu capricho no seu velório, viu? Fique em paz. Agora, se eu morrer antes que você, faça favor, capriche aí no meu, tá bom? Só deixaremos de passar pelo vale da sombra da morte se Jesus voltar ou quando nós morremos. Mas Deus nunca nos abandona. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nunca vai nos abandonar. Irmãos, Ele nos deu essa palavra aqui. Está tudo escrito. Mas quantas vezes a gente acha que nem aquele cara lá do começo da nossa história, que o sítio só dava trabalho. Eu nunca tive sítio nem chácara, mas dizem que sítio e chácara é duas alegrias. Uma quando você compra e outra quando você vende, né? Não sei se é bem assim, mas eu já ouvi muito dizer isso. E esse rapaz aqui estava nessa. Mas aí vem alguém que conhece e com uma outra ótica mostra o que de fato aquele homem tinha nas mãos. A igreja hoje, eu tenho a impressão que nós somos esse homem, que temos algo maravilhoso, fantástico, e nós temos nos esquecido disso. Temos tratado o que Deus nos deu como algo que é um peso, como algo que é trabalhoso, algo que exige da gente tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer, não tenho tempo para essas coisas. Eu quero vender, quero trocar. Por isso, meu irmão, eu quero que você olhe para aquilo que Deus nos deu, com uma outra ótica. Começar com o Salmo 23, que é um salmo que eu tenho certeza que você, ou pelo menos a maioria absoluta de nós conhece. Olhando com um novo olhar, revendo esse pacto, essa aliança que Deus fez comigo e com você. Para quê? Para que a gente possa habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. Baixe sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Fecha os teus olhos. Deus bendito, eu sei que tem muitos irmãos e irmãs aqui com muitas lutas, ó Pai. Muitos desafios, muitos problemas, muitas dificuldades. Algumas desesperadoras.
algumas, na nossa ótica, sem solução. A vontade que a gente tem, muitas vezes, é de entregar os pontos, ó Deus. Mas o Senhor fez algumas promessas para a gente. Perdão porque nós nos esquecemos delas. O Senhor prometeu que nos daria vida e vida em abundância. O Senhor prometeu que cuidaria de nós como o pastor cuida da ovelha, não permitindo a falta do básico, do essencial. Assim como o pastor da ovelha leva a ovelha para um gramado maravilhoso, para um lugar de água fantástica, isso satisfaz a ovelha, Deus. O Senhor prometeu para a gente que faria da mesma maneira. E mesmo que a gente enfrentasse um vale terrível, Senhor, com problemas, dificuldades, desafios, dores, o Senhor falou que nunca nos abandonaria, que o Senhor estaria conosco com o teu cajado, nos dando a direção, os princípios e os valores da tua palavra, norteando as nossas vidas. Deus, o Senhor é um Deus que nos recebe na tua casa. O Senhor é aquele que prepara para a gente uma mesa diante dos nossos inimigos. O Senhor nos alimenta. O Senhor nos unge com a tua presença, com o teu Santo Espírito. O Senhor, ó Deus, supre todas as necessidades. Nosso cálice transborda, Deus. E o Senhor nos dá a certeza absoluta que nós moraremos na tua casa para todo o sempre, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para as situações, para os problemas, por tudo aquilo que nós enfrentamos nestes dias, ó Deus. Mas olhando para a tua palavra, com o olhar daquele que vê tanta coisa boa que o Senhor já nos deu, tantas coisas maravilhosas que o Senhor já nos entregou. E acima de tudo, deu a própria vida por amor de cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Obrigado porque o Senhor é fiel. Ouve a nossa oração, perdoa o nosso pecado e cuida das nossas vidas, ó Pai. Nós oramos agradecidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, sobre a vida da tua família e sobre todo o povo de Deus esparramado por toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Em meu coração há uma canção